Pessoal, é um prazer iniciar essa edição do nosso programa Simpara Literatura, comemorativa do Dia Nacional do Patrimônio Histórico, que tem data marcada agora no dia 17 de agosto. E é um prazer maior ainda fazer a abertura dessa edição aqui em frente da Serliges, que fica na Praça 22 de Agosto, aqui em Linhares. A Serliges é a seccional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Tem como presidente o Helber Nascimento, que é o nosso entrevistado dessa edição comemorativa do Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Serliges faz um trabalho importante de resgate e valorização da memória cultural e histórica de Linhares, assim como outras instituições que existem no estado do Espírito Santo. No nosso programa Simpara Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Eu quero convidar vocês para compartilharem comigo a experiência de conhecer a Serliges, de acompanhar a atividade que o pessoal da Serliges faz aqui, através da coordenação do Helber Nascimento, que é um grande parceiro, um cara super verdadeiro quando ele defende a história de Linhares e representa essa história através da atividade da Serliges. E eu quero convidar vocês para me acompanhar nessa edição comemorativa do Dia Nacional do Patrimônio. Estejam junto comigo no programa Simpara Literatura. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, patrimônio é o conjunto de bens materiais e imateriais que contam a história de um povo e a sua relação com o meio ambiente. É o legado que herdamos do passado e que transmitimos para as gerações futuras. Já para a Organização das Nações Unidas, o patrimônio cultural é de fundamental importância para a memória, a identidade, a criatividade dos povos e a riqueza das culturas. Na prática, o patrimônio histórico pode ser representado por prédios, ruínas, estátuas, esculturas, templos, igrejas, praças ou até mesmo parte de uma cidade. Por exemplo, o centro histórico de um município. Quando eu fazia o doutorado, eu morava no sítio histórico de Olinda. Então, eu peguei um ônibus da Universidade Federal de Pernambuco para o sítio histórico de Olinda. E ao meu lado veio um rapaz que fazia design na mesma universidade. E ele falou assim para mim: eu não gosto de Olinda, porque eu não vivo no passado. Daí eu disse a ele: olha, Olinda também não vive no passado. Olinda traz para o presente 470 anos de história. E é assim que eu vejo o patrimônio, como uma seleção de coisas que você guarda, preserva, conserva, por seus passados, para que todos os futuros possam conhecê-los. A perda do patrimônio representa a perda da história e da identidade, o que pode ser preocupante, pois a história do nosso município e do local onde moramos é a única que é insubstituível. E a destruição das suas representações materiais representa o esquecimento de parte de nossa identidade cultural. E esquecer nossa cultura é esquecer quem somos. O passado deixa riqueza. É preciso que o presente saiba preservar essa riqueza. E como o nosso papo nesta edição é sobre patrimônio histórico, nada melhor do que ter como convidado para a entrevista dessa edição, Helber Nascimento. Helber é presidente da Serliges, a seccional regional de Linhares, do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Um papo sobre a memória de um povo. A memória de um povo, a parte histórica, ela, se não lembrada, perdemos parte dos nossos antepassados, né? E essa labuta, ela é diuturnamente, até porque não se gosta muito de falar de história, de literatura, infelizmente, né, professor Pereira? Porque é dentro da literatura, dentro da história, que encontramos o nosso passado. E assim a gente faz o resgate, os registros, para que possamos estar propagando para o futuro. A importância do patrimônio histórico para toda a cidade, principalmente aqui no município de Linhares,
é que nós preservamos a história do município como um todo. E aqui nós estamos inseridos no centro desse patrimônio que representa toda a cidade, que é a Praça 22 de Agosto, e onde nós temos aqui ao fundo a nossa Casa da Câmara, que é um dos marcos importantes que representa esse patrimônio histórico do nosso município. É representado em vários pontos dentro de nossa cidade, e essa praça é primordial porque aqui começou realmente o município de Linhares. É com as palavras de Júlio Durão que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E é através dessa conversa sobre patrimônio histórico e cultural que vamos seguir em frente. Acompanhe junto comigo. Com mais de 500 anos de história, o Brasil acumula um vasto patrimônio artístico e cultural. São obras que marcaram eras, como, por exemplo, o Teatro Amazonas, em Manaus, os Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, e o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte. E um dos órgãos responsáveis pela fiscalização e garantia de que tudo seja preservado é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que comemora 80 anos de criação. E em 2017, o Brasil comemora também os 30 anos de reconhecimento pela Unesco do Conjunto Urbanístico de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade. A cidade foi o primeiro conjunto urbano do século XX a receber esse título. Além dos patrimônios materiais tombados, os imateriais, como é o caso do frevo e da capoeira, por exemplo, também são reconhecidos como patrimônio cultural pelo IPHAN. Atualmente, são 24 mil sítios arqueológicos cadastrados e 1.302 bens materiais e imateriais tombados ou registrados. E seguindo nas trilhas de qualquer sociedade que valoriza a sua cultura e a sua história, assistam junto comigo a nossa coluna Dica de Livro desta edição. Lastênio Calmon Júnior nos ensina no livro Vultos, Fatos e Lendas Linharenses, que apresento para vocês, que a reflexão historiográfica dispensa pompa. Isso é, muito bom para a historiografia de Linhares, locus favorito de suas reflexões. Talvez o enfoque mais interessante do livro em tela seja a atenção dada à chamada microhistória do município de Linhares. As muitas fábulas, nuances, historietas, o intricado folclórico fazem de vultos, fatos e lendas uma preciosidade ímpar, capaz de marcar os passos de nossa historiografia. A história é fomento de vida, arte de se perceber as muitas saliências e reentrâncias dos dias. Esse texto que utilizo nessa dica de livro é parte do comentário feito por Antônio Bezerra Neta, poeta e escritor de Linhares, e foi feito no ano de 2010, no lançamento da segunda edição deste livro. Antônio Bezerra, na época, era secretário municipal de Cultura de Linhares. É com muita alegria que estou aqui para falarmos um pouco da importância da preservação dos nossos sítios históricos, a preservação da nossa história, dos nossos bens culturais históricos. É necessário que todos nós abracemos essa causa, que preservar um bem é muito mais importante que tombar esse bem. O ato do tombamento é importante, mas é importante a participação da sociedade na preservação, evitando pichações, evitando descaracterizações. Então, deixo aqui a minha mensagem da importância de todos nós participarmos desse projeto de preservação histórica, que com isso nós vamos fortalecer a identidade capixaba, nós vamos despertar nos mais jovens um sentimento de pertencimento, de gostar da sua cidade, de gostar do seu estado. Então fica a mensagem, vamos juntos preservar sim, porque preservando nós mantemos as nossas tradições. E na coluna Apaixonados pela Leitura, vamos assistir uma matéria sobre bens materiais e imateriais. Vamos que vamos!
Na contemporaneidade, o conceito de patrimônio cultural é muito amplo. Ele se refere basicamente àqueles bens e àqueles processos que são referência para as sociedades, que têm valor artístico, histórico, afetivo, emocional, de diversas naturezas. Os bens, quando são referências, já são patrimônio. O que o Estado vem a fazer é um reconhecimento a posteriori. Até a Constituição de 88, a definição de patrimônio histórico e artístico ela se resumia aos bens de natureza material. São bens móveis e imóveis, edifícios, obras de arte, etc. O que a Constituição de 88 traz de diferente é que ela introduz a ideia do patrimônio imaterial. Então ela engloba todas as manifestações da cultura, incluídas, por exemplo, as formas de expressão, as manifestações, as festas, o saber fazer, né? Toda essa gama que faz parte da cultura viva humana. Um bom exemplo de patrimônio material é o artesanato do Vale do Jequitinhonha. É uma referência cultural importante, com uma produção importante e que recentemente foi reconhecido através do registro cultural, foi reconhecido como patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais pelo IFMG. O patrimônio cultural de natureza imaterial, nós não usamos a palavra preservação, a gente usa a palavra salvaguarda. Por quê? Porque o nosso trabalho com eles não é interferir no que eles estão fazendo, mas dar as condições para que aquele patrimônio aconteça. No Espírito Santo, um dos primeiros bens imateriais que foram registrados, foram as panelas de barro, aquelas panelas pretas que faz a muqueca capixaba. Como é que a gente faz a salvaguarda desse patrimônio? Trabalhando, por exemplo, com o meio ambiente. Por quê? Porque no mangue, onde era retirada a raiz, que fazia com que a panela ficasse preta, ia ser aterrado. Então, a nossa salvaguarda foi negociar que não se aterrasse o mangue, porque se aterrar o mangue, eu não consegui mais aquela raiz, eu não consigo mais a panela preta. Então, não se trata mais de fazer um livro ou de fazer vamos dizer assim, uma restauração. A grande diferença da preservação e salvaguarda dos patrimônios é que, enquanto no patrimônio material dos imóveis, a gente tem uma coisa muito fechada dentro do próprio IFAM, no patrimônio material a gente tem uma salvaguarda que é muito ampla e é feita com política pública integrada. A importância do patrimônio histórico é inegável. Ela constitui a própria identidade do ser humano. Tudo o que ele produziu e acumulou em milhares e milhares de anos no passado deve ser colocado à disposição do presente, para que possa construir realmente um futuro melhor. Tudo isso é importante, não somente manifestações materiais, como igrejas ou artesanato, que também são básicos, mas também as crenças, o saber fazer, ou seja, o patrimônio material. Tudo deve contribuir para valorizar esse presente e avançar no processo civilizatório. É com as palavras de Fernando Aquiamé que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Reuben Nascimento. Ô Reuben, a preservação da memória e do patrimônio histórico é importante para um povo. Por quê, Reuben? Eu sempre digo que a memória de um povo, a parte histórica, ela, se não lembrada, perdemos parte dos nossos antepassados, né? E essa labuta, ela é diuturnamente, até porque não se gosta muito de falar de história, de literatura, infelizmente, né, professor Pereira? Porque é dentro da literatura, dentro da história, que encontramos o nosso passado. E assim a gente faz o resgate, os registros, para que possamos estar propagando para o futuro
Isso é muito fundamental, muito interessante para nós. Ô, Helber, muito do que acontece hoje, né, do comportamento das pessoas, todo o processo histórico é explicado por aquilo que aconteceu no passado, né? A história está dentro da cultura de um povo, e a cultura de um povo faz parte do processo histórico. Então, conhecer a história é importante para entender o que está acontecendo com a gente agora, Helber? Fundamental. Até porque, segundo todos os historiadores, e eu sigo principalmente a Maria Lúcia Zunti e uma Arlene Campos, que ela sempre diz que resgatando, propagando para os mais jovens a história e a cultura em geral, consequentemente estaremos eternizando. E Linhares tem uma particularidade, Pereira, que nós temos uma história riquíssima, a história de Linhares, só que é uma história fragmentada. Eu já falei aqui em outras ocasiões que a nossa história ela tem dois contextos, né? Nós temos dos idos de Lastênio Calmon Júnior e Maria Lúcia Grossi Zunti, intercalado com Arlene Campos, uma Zilá, uma Terezinha Durão e as outras más guerreiras. São duas fases da história de Linhares em termos de registro, né? Duas fases em termos de registro, isso é fundamental na nossa história. Então, dentro desse marco, nós acreditamos que nós temos duas etapas, até os idos de Lastênio Calmon Júnior e de Maria Lúcia Grossi Zunti e Arlene Campos para cá. Então, nós, como uma história fragmentada, juntando as peças, e hoje nós temos em bloco coeso a história de Linhares, que é contada em verso e prosa, principalmente dentro da Serliges, nos livros de registros. Ô Helber, você à frente da Serliges, né, junto com o grupo que normalmente está junto de você, tem feito nos últimos anos um trabalho importante, que é levar o assunto patrimônio histórico e a história de Linhares para dentro das escolas, para que as novas gerações conheçam, principalmente essa meninada nova, né, como é que foi o passado do seu povo, da sua comunidade. Como é que tem sido essa resposta, Helber? Nós fazemos um trabalho, eu já peguei essa casa, eu sempre digo, peguei a Serliges pronta, porque era um trabalho incessante e arduamente desenvolvido por essas guerreiras que eu já citei aqui. Então eu já peguei essa casa pronta. E essa casa, ela faz um trabalho, Pereira, do infantil ao universitário, em todas as classes sociais e colegiais de todos Linhares. Os níveis de ensino e todas as classes sociais. Para nós é fundamental que comecemos lá da base e todas as instituições que por ali passam. Haja vista que no período festivo e agora nós estamos sentindo muito que entramos no mês de agosto, né? No período festivo das comemorações do dia das festividades de Linhares, que a gente não, devido à pandemia, não podemos estar recebendo as crianças, até por causa as escolas. Do afastamento, né, Helber? Não pode reunir grupos de pessoas. Exatamente, né? Por causa do afastamento, para que tenhamos um afastamento lógico e recomendado. Mas em outras épocas, já visto o ano passado, nós recebemos mais de 3.000 alunos na instituição, além das nossas idas às escolas, e participamos incansavelmente de tudo aquilo que diz respeito à cultura de Linhares. Participamos o ano passado, junto com a professora Alcenira, etc., junto na Olimpíadas de Português, o tema era a parte histórica, visando o patrimônio histórico do município de Linhares. Então nós incansavelmente trilhamos todas as escolas, aquelas que não puderam vir no Instituto, nós fomos em várias escolas. Foi um trabalho muito maravilhoso, que isso, uma pontinha que fique, ela é muito fundamental. Nós queremos atingir passo a passo, pouquinho a pouquinho. Hoje nós temos uma grande satisfação de quando adentra aquela casa, as escolas, desde o infantil, a primeira coisa, eles cantam o hino de Linhares.
mas cantando a letra do hino de Linhares e assim, pausadamente, lentamente vamos introduzindo a história e, consequentemente, a gente já vê... Você já cria ali um ambiente para que o aluno se sinta inserido na história de Linhares, né? Exatamente, porque para no incidir, que eu tenho como exemplo o meu período escolar, que eu não sabia o hino de Linhares, que grandiosamente, né, para o Francisco Corrêa de Amorim, a sua letra, e hoje gravado por Dinorá Porto, uma coisa maravilhosa. Hoje, quando ecoa o hino de Linhares, é uma satisfação que todo mundo canta. Arrepia, né? Arrepia, é uma coisa fantástica. E eu que ouço todo dia, então é uma satisfação maior ainda que a gente vê que isso está sendo transmitido para todos os alunos. É uma importância muito fundamental. Olha, pessoal, a Serliges, né, que é a seccional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, fica na Praça 22 de Agosto, ali na Praça da Biblioteca Pública, sediada na antiga Casa da Câmara. É um espaço muito bacana, tem lá exposição de vários aspectos da história de Linhares, livros para vocês conhecerem, e tem sempre lá uma pessoa muito legal, muito bacana, que também atende lá para poder explicar para as pessoas. É óbvio que nesse momento de pandemia, a gente precisa evitar, né, Hilber, a questão de uma quantidade muito grande de pessoas andar junto e tal, mas mesmo assim a Serliges continua aberta, né, Hilber? Continua aberta. Durante o dia, e as pessoas podem ir lá de uma forma segura, né, passando álcool na mão, usando a máscara, tudo certinho, e visitar. Claro que a gente espera que essa pandemia passe, né, o mais rápido possível, para que a gente possa voltar à vida ao normal, né, Hilber? Positivo. Eu queria até citar que o que diz respeito a patrimônio histórico e patrimônios da nossa cidade. Hoje nós temos os nossos patrimônios citados pela lei orgânica do município, né, a 194, que cita, posso até citar o que está listado, né, para que a gente tenha, que o leitor, as pessoas tenham conhecimento, que é a Igrejinha Velha, a Casa da Câmara, onde a gente é assediado. Inclusive a Casa da Câmara é a única tombada pela municipalidade, né, no seu entorno e fundo que dá para o Rio Doce. Ela é tombada pela municipalidade. Aí vem a Igrejinha Velha, o Papa João XXIII, o Delta do Rio Doce, o Farol de Regência, o Cais do Porto do Rio Doce, o Cais do Porto das Pedras, né? Então eles fazem parte, são listados na lista da lei orgânica do município como patrimônio histórico de Linhares. Maravilha. São os patrimônios listados na lei orgânica do município. Ô Hilber, o que a Serliges, que você é à frente da Serliges, e com a equipe que está sempre com você, após a pandemia, vocês projetam o quê? Trazer de volta essa meninada da escola, para conversar sobre patrimônio histórico, para conversar sobre a história do município. O que você está projetando aí? Claro que é muito difícil, né, Hilber, nesse momento fazer um planejamento. Vai ser em outubro, vai ser em novembro. Mesmo a Serliges permanecendo aberta, né, as pessoas podem visitar com as medidas sanitárias de segurança. O que vocês estão projetando assim que a gente for liberado, né, Hilber, para poder estar junto com as pessoas? O que vocês planejam? Você vê que essa pandemia, ela nos trouxe vários nortes. Um deles é que nós não podemos estar fora da multimídia. Nós não podemos estar fora da mídia hoje. Hoje a necessidade, então hoje nós estamos correndo já de imediato para que a gente possa estar implantando todo o nosso sistema, todo o nosso acervo numa retomada digital, digitalização, informatização, para que a gente possa estar sendo acessado online em qualquer lugar do mundo. Então essa pandemia nos mostrou essa necessidade. Então há tempos a gente já vinha correndo atrás desses projetos e agora muito mais ainda a gente sentiu essa necessidade de que isso seja feito já de imediato. E a gente, enquanto não se regulariza tudo isso,
vamos recebendo de acordo com as necessidades, estamos abertos para atendimento, até via online, via telefone, etc., que a gente possa estar auxiliando a todas as pessoas que tenham necessidade de um contexto histórico que diz respeito a Linhares. Patrimônio histórico é a soma de realizações, de fatos, de acontecimentos, foi construído pela nossa sociedade que nos fez chegar até aqui. O patrimônio histórico, artístico, cultural é direito da sociedade assegurado na Constituição Federal. Sendo assim, o poder público tem a obrigação de dar acesso a esses bens ou a essas realizações, mas a população tem a obrigação de manter esses bens, de conservar esses bens, de tal maneira que eles possam estar acessíveis a todos e possam nos suceder, ou seja, estarem acessíveis a quem virá depois de nós. O patrimônio histórico não é só o patrimônio arquitetônico, mas também todas as outras realizações culturais, sejam elas literárias, pictóricas, fonográficas, fotográficas, etc. E também a soma dos nossos costumes e das nossas tradições. Nesse sentido é que todos nós somos responsáveis pela conservação do nosso patrimônio histórico, para que possamos bem usufruir dele no processo diuturno de construção da nossa identidade. É com a participação de Getúlio Pereira Neves que finalizamos essa edição especial do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura, comemorativa do Dia Nacional do Patrimônio Histórico, que tem data marcada em 17 de agosto. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/simparaliteratura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.